Será que a gente tem algum controle sobre os sentimentos de confiança que a gente tem em si mesmo? Será que a gente conseguiria, por meio de alguma técnica, por meio de alguns recursos, incrementar a sensação de autoconfiança no nosso trabalho e, com isso, né, melhorar o nosso humor, melhorar a nossa capacidade associativa, para que a gente possa escrever mais alegremente o nosso livro, para que a gente possa trabalhar de maneira satisfatória, né? E, em complemento a isso, será que a gente conseguiria criar uma condição mais propícia para a criação da nossa obra, né? Menos impregnada de boicotes e de auto-boicotes e de interrupções e de limitações? Olá, meu nome é Thiago Novaes e você está no Prelo. Fabuladores, confabuladores, digníssimos beletristas, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Prelo. Prelo de número 95. Eu estou gostando muito dessa série de conversas, eu estou muito entusiasmado com elas. O retorno que eu tenho recebido dos últimos episódios tem sido muito estimulante para a gente poder pensar nas condições, nas melhores condições para poder escrever, como que a gente pode fazer para, de alguma maneira, modular o nosso contexto, né, para que o texto nasça, modular a nossa rotina, modular as condições para que a gente possa escrever da melhor maneira possível e da maneira mais satisfatória possível, né? Nos últimos episódios a gente tem falado sobre a importância, né, para a criação, para a invenção, né, de um humor que seja aberto, receptivo, associativo, né? E hoje a gente vai seguir falando sobre isso, né? No encontro passado, eu ofereci, né, além do debate sobre a pesquisa que fundamenta, né, essas asserções, um caminho possível para que a gente possa cuidar desse humor, né? E esse caminho possível foi o jogo. Então, se você ainda não assistiu o episódio, né, de número 94, pode assistir esse aqui e depois parte para o anterior. Na verdade, eu recomendaria que você partisse ali para o episódio número 92, para aqueles que querem se aprofundar nesse tema. E é uma alegria falar sobre isso, porque a minha escrita sempre foi um laboratório, né, de possibilidades, de recursos, e às vezes esses recursos dão certo, às vezes eles dão errado, mas eu acho que o errado nesse caminho, nesse percurso específico, nunca é mal-vindo, ele é um dado do aprendizado, né? Ou seja, essa ideia de fracasso, quando a gente experimenta, quando a gente tem uma postura experimental, ele não existe, porque você está experimentando, não é? E hoje a gente vai falar sobre dois fatores que, vamos dizer, são estimulantes, né? São potencializadores, né, do nosso humor, né, e que deixam a gente num estado particularmente favorável para a escrita, para a criação e para a invenção. O primeiro deles é a confiança e a autonomia. A gente vai falar sobre eles. E o segundo é o poder da comunidade, né, o poder da troca, do diálogo, né, a partir de reflexões, né, a partir do encontro com outros textos e a partir de pesquisas que têm sido realizadas nas últimas décadas, principalmente na área da psicologia, que é a minha área. Sou formado em psicologia, tenho mestrado, doutorado pela Universidade de São Paulo. Então, esse encontro entre criação literária, invenção e processos cognitivos, inconsciente e assim por diante, são muito férteis para mim. E vamos começar. Eu acho que a primeira coisa o que nos faz bem, né? Eu acho que as coisas partem daí. Como que a gente pode partir, né, das situações, das condições que já nos fizeram bem, né, onde a gente sabe que a gente está, né, em plena atividade, felizes, produtivos, alegres, né? Vamos dizer que sintonizados com aquilo que a gente quer para si, né? E como que a gente pode recorrer a isso, né, para seguir adiante. Tem alguns elementos que eu acho que são comuns, né, a todos nós, e eu acho que tem muito mais coisa a ser falada sobre esse tema, mas eu queria partir um pouco desses elementos comuns. Então,
Acho que o primeiro fator, né, além daquele do episódio passado, que é o jogo, né, o primeiro fator que a gente vai discutir hoje, né, que estimula o nosso bom humor, estimula a nossa criatividade, é a autonomia. É a autonomia. O que eu chamo de autonomia? Né? É se apropriar das próprias atividades. Né? Se apropriar das próprias atividades, né, são elementos de motivação. Inversamente, tem pouca coisa que mais nos desanima do que, né, o sentimento de que você está fazendo alguma coisa sem ter nenhum interesse por aquilo, sem vontade pelo outro e motivado por elementos extrínsecos, ou seja, eu faço isso aqui só pelo dinheiro, eu faço isso aqui apenas porque alguém me mandou, é uma obrigação a qual eu não posso me livrar, né? E eu sigo fazendo determinada coisa. É um tiro no pé isso, porque isso nos deixa para baixo o tempo todo. A gente vai estar toda hora brigando com isso, né? Brigando com as pessoas que nos levaram a fazer isso, com as pessoas que têm, vamos dizer, minado a nossa autonomia, né? E claro que no sistema de produção capitalista, na nossa sociedade contemporânea, né, a alienação da relação do trabalho, ela é muito poderosa, ela é muito intensa, né? É muito diferente a postura que a gente tem hoje de uma postura mais ancestral, né? Onde as pessoas, sei lá, um pouco idealizada também, né? Estamos falando aqui um pouco do bom selvagem, mas uma coisa que a gente pode reconhecer é que em tempos de caça e coleta, né? Antes da gente começar a plantar e colher e a ter trabalhos muito monótonos, né? Primeiro, o trabalho era reduzido a poucas horas no dia, né? 3, 4 horas no dia. Isso se dá a partir de pesquisa de antropólogos que foram atrás, conviveram durante anos com alguns povos que ainda hoje têm base, né, na caça e na coleta. A gente vê que, ao contrário da sociedade produtiva de hoje, né, pautada nas 8 horas, 10 horas diárias, aquela sociedade, na maior parte do seu tempo, se divertia, se distraía, descansava. Então, a gente vive um tempo em que, de fato, é um luxo você poder dizer eu faço o que eu quero, eu faço o que eu desejo, né? Mas não é porque é um luxo que também não é uma finalidade, não é uma meta, não é um objetivo, né? Faz parte da resistência você procurar fazer coisas que sejam motivadas, né? Ou seja, eu acho muito mais eficaz você lutar para isso do que simplesmente denunciar algo que todo mundo já sabe, né? Essas condições do trabalho precarizadas, né? Depauperadas, uberizadas, né? Como se dizem hoje em dia, né? E apenas isso. Eu acho que a denúncia ela é um ponto de partida essencial e fundamental. Mas eu acho que a gente tem que ir além, né? E a gente tem que se valer da nossa própria vida, porque, puxa vida, porque a gente não pode desperdiçá-la, né? Porque existe um trabalho aí a ser feito, né? A gente precisa escrever o nosso livro, a gente precisa se dedicar àquilo que nos faz bem da melhor maneira possível. Então, eu acho que, em primeiro lugar, uma das coisas que mais nos motiva, que mais nos leva adiante, é, de fato, né, uma certa noção de apoderamento, né? Um sentido de que um trabalho está sob o nosso controle, de que a vida está nas nossas mãos, né, e de que as decisões sobre essa vida são suas, e apenas e somente suas, né? É muito interessante porque isso tem muito a ver com confiança também, né? Eu queria jogar com esse binômio confiança e autonomia, né? Tem uma pesquisa muito bacana da Universidade de Illinois, Urbana-Champaign, né? Que foi publicada numa revista chamada International Journal of Behavioral Medicine, né? O periódico internacional de medicina comportamental, né? Que tinha como uma hipótese de que a nossa confiança em relação às nossas habilidades determinavam não apenas o humor com o qual a gente faz determinada coisa, quanto também a nossa performance, o quão bem a gente faz. Então, vou dar um exemplo com base nesse experimento, que pegaram lá, né,
Você já sabe o roteirinho, né? Pegaram, sei lá, 100 pessoas, 150 pessoas. Eu vou deixar as referências dessas pesquisas todas na descrição do episódio, no seu tocador favorito, tá bom? Então, qualquer coisa vai lá. Ou seja, pegaram um grupo, dividiram em dois, né? Os participantes do experimento foram divididos em dois arbitrariamente, né? E eles eram, vamos dizer, a proposta era que eles fizessem uma atividade física, mais ou menos, né? Essa atividade onde você tenta atingir o seu máximo na esteira, e mede a sua oxigenação sanguínea e assim por diante, para ver como que está a sua performance, né? E para para uma das turmas falou, olha, você está na metade superior, né? Você está no grupo que teve uma performance melhor, né? E para o outro grupo, aleatoriamente, ou seja, eles disseram, olha, você está no grupo inferior, da metade inferior, né? E deram um tempo, deixaram o pessoal viver suas vidas e depois repetiram esse teste, né? Voltaram a testá-los. E aí o que se descobriu, espantosamente, é que aquele grupo, né, que acreditava ser a metade mais saudável, né, do ponto de vista da capacidade cardiovascular, etc., ela não apenas se saiu melhor, ou seja, não tinha, você vê, não tinha, era simplesmente confiança. Ela não apenas se saiu melhor, como ela se divertiu mais com determinada atividade, né? Inversamente, aquela turma que, né, caiu por azar na pecha de ser, né, metade inferior, do ponto de vista cardiovascular e saúde física e tal, se saiu pior, né, quando eles tentaram replicar o experimento e também não curtiram tanto a atividade, né? É muito curioso isso, porque isso nos leva a pensar em muitas coisas. Eu nunca me esqueço, quando eu leio estudos como esse, né, da obra da grande professora do meu Instituto de Psicologia, chamada Maria Helena Souza Pato, autora da pesquisa magistral A Produção do Fracasso Escolar, que provava e comprovava por A mais B, né, que determinadas classes sociais no Brasil são desmotivadas e desestimuladas para o estudo, né, e para a formação acadêmica, intelectual, para a leitura e assim por diante, porque elas têm, vamos dizer, uma percepção, né, com base no preconceito, com base no racismo, com base, né, em ideias que são incutidas na cabeça de certas crianças, né, a partir das suas condições sociais, né, de que elas estão na metade inferior. E aí, é claro, que elas vão recorrer a outros subterfúgios, elas vão tentar ser melhores em outras áreas, por exemplo, fora da escola, né? Ou seja, essa pesquisa meio que comprova a mesma coisa. E é muito curioso quando a gente pensa assim, né, o que nos levou para a escrita? Eu pessoalmente fui sempre um aluno mais ou menos medíocre, né? Ou seja, não tirava, também não estudava muito, mas não tirava notas assim, eram medíocres. Eu passava, eu queria passar porque eu não queria que ninguém me incomodasse. Eu não queria pressão de pai, de mãe, de nada. Eu queria ficar na minha e fazer meus rolês quando era criança, desde a infância e adolescência. É impressionante, assim, eu estudava para não ser incomodado. E eu estudava o mínimo necessário, né, para não ser incomodado. Mas tinha uma área ali que 2, 3 professoras entre o segundo ano, né, do primário, do ginasial, né? Ginasial não, do primário. Né? O segundo ano do primário ao sétimo ano, teve no sexto ano. Ou seja, eu tive 2 casos em que os professores ressaltaram uma certa habilidade que eu tinha para escrever. Ou seja, em termos de contação de histórias e tal, e que provavelmente eu devia ter depreendido da sorte de ter um irmão mais velho que super gostava de ler, de ter uma tia que gostava de contar histórias e tal. Ou seja, eu tive sorte, né? E aí esses professores iam lá e falavam, pô, você vai muito bem nessa área. Eu tenho certeza que ter ouvido esse comentário elogioso, né, lá atrás, quando eu tinha 8, 10 anos, né, foi determinante para que eu seguisse um caminho onde eu julgava que eu ia bem. É engraçado isso. Porque eu falava, eu posso ser medíocre em tudo, mas olha, eu tenho algum caminho aqui que parece que eu sou bom, então eu vou investir nesse lance, né?
Ou seja, eu, eu sou ruim em muitas coisas, né? Em muitas coisas, eu sei disso, né? Mas nisso eu sou ruim desde sempre. Eu tento melhorar naquelas coisas em que eu não sou muito bom, mas eu tive um investimento muito específico, muito dirigido para essa área, né? Onde eu supostamente tinha uma certa facilidade, né? Essa pesquisa que eu comentei, o estudo da Maria Helena Souza Pato, destacam esse fator e nos levam a pensar, né, no quanto que a gente pode, de fato, se apegar. Né? Não é uma questão de vaidade, não é uma questão de narcisismo, mas muitas vezes, né, aquela atleta que penduram, né, uma medalha na parede, que penduram um troféuzinho na estante, né, que penduram na parede, emolduram, vamos dizer, um currículo, um diploma. Essas pessoas, o que elas estão fazendo é se preparando para nos momentos de baixa, né, de mau humor, de desânimo, olharem para aquilo e falarem: puxa vida, olha, eu cheguei até aqui, né? E eu acho que eu acho que a gente devia recorrer a isso, né? Pensando que no poder que isso tem de estimular a gente, de criar lembretes do nosso estímulo, criar lembretes de que a gente não está aqui à toa, criar lembretes que a gente tem uma vontade, que a gente tem uma intenção, que a gente tem vontade de escrever, de criar, de inventar, né? E espalhar, vamos dizer, esses lembretes, ainda que sejam discretos, pelo nosso espaço, né? Mais uma vez, não se trata de vaidade, não se trata de narcisismo, né? Se trata de você se lembrar, né, de que você, pô, é uma pessoa legal, de que você tem um caminho, de que você tem habilidades, né? E se lembrar disso, sabe? Das vezes em que alguém, um amigo, uma amiga, elogiaram uma carta que você escreveu para ela e assim por diante, não é? Mas tem outras coisas que eu acho que podem nos ajudar. Bom, algo que tem a ver com isso, né, é a capacidade de persuasão verbal. Eu acho que para além desses lembretes, eu acho que deixar, vamos dizer, um arquivo no computador com coisas que você recebeu, que você leu, né? Qualquer premiação que você tenha tido nessa área, qualquer coisa, né? Uma passagem que você escreveu de que você gosta, né? Tem um outro experimento que a gente pode usar que tem a ver com o anterior, né? E que também, né? Ou seja, tem dois grupos, um deles vai para esteira, né, até o momento de saturação, de oxigênio, de esforço máximo, né? E tem um outro grupo que tem que fazer a mesma atividade, mas essas pessoas elas receberam uma motivação verbal, né? Ou seja, vai lá, você consegue. Eu acho que se você se esforçar um pouquinho, você vai, né? Essas coisas que os treinadores de academia fazem com a gente. É... Pois funciona, né? Funciona. Isso é impressionante. É chato, é esquisito, mas é algo que nos funciona, que funciona aí além, né? Eu também acho que a gente também não pode violentar a nossa. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que. Ah, não, eu só consigo escrever 1 hora, mas vamos lá, você vai escrever 2. Não é isso, né? Não é bem por aí. Eu não acho que. Eu acho que a gente tem que muitas vezes seguir um ritmo natural. Mas eu acho que, vamos dizer, valer-se dessa persuasão verbal pode sim nos ajudar, né? Tem outra coisa que eu acho que vale muito a pena pensar e que se chama, é, vamos dizer, domínio vicário. Né? O que é o domínio vicário? Pesquisa, experimento universitário, divide o pessoal em dois grupos. O primeiro grupo são dois grupos de alpinistas. Então tem um paredão, são dois grupos jovens que estão ainda em fase de aprendizado no alpinismo, né? E para um desses grupos, as pessoas mostram um vídeo onde um vídeo que revela, né, pessoas conseguindo subir até o topo lá do paredão, né? Então as pessoas olham e veem que é possível, né? E para um outro grupo não se mostrou nada. Esse primeiro grupo que viu algum vídeo, qualquer sinal de que é possível subir aquele paredão, eles tinham muito mais chance de subir e de não desistir e de insistir, né, do que o segundo grupo que não tinha, vamos dizer, no repertório
né, um caso anterior de escalada bem-sucedida. Isso eu acho muito interessante, porque eu vejo o quão poderoso que é nos meus grupos de escrita, né? No grupo, por exemplo, da preparação do romance, da minha formação preparação do romance, o fato de nesses grupos a gente ter conversas regulares com pessoas que já começaram antes na turma e que terminaram seus livros, concluíram a primeira versão, a segunda versão das suas obras, né? Isso tem um poder para as pessoas que acabaram de chegar ou que estão começando, né, a elaborar um projeto para a sua escrita, né? Que só agora a gente está começando a dimensionar. É muito poderoso você ver isso, que é um domínio vicário de experiência, né? Uma experiência de domínio vicário, né? Que é ver, ou seja, que outras pessoas fizeram antes de nós, não é? E observar como outras pessoas podem ser bem-sucedidas. Isso é algo que aumenta a nossa confiança, né? É claro que isso vai até um certo ponto. Eu gostaria de contrapor isso com uma outra pesquisa interessante de um autor canadense que eu gosto muito, né? Ele resgata essa pesquisa em outros lugares, mas é Malcolm Gladwell, um grande pensador, né? Um grande escritor também de divulgação científica, e ele vai observar como em certas universidades, se as universidades, algumas universidades são muito exigentes, ou seja, imagina um lugar onde todo mundo tem uma nota melhor que a sua, né? A sua chance de desistir dessa universidade, ela é muito maior do que se você entra numa universidade onde as pessoas estão mais ou menos no mesmo nível que você. Ou seja, você poder ir atrás de pessoas que, né, estão passando pela mesma situação que a sua, né, estão vivendo a mesma experiência que a sua, é muito mais salutar do que você tentar assim, se meter, vamos dizer, a fazer parte de um grupo seleto, isso e aquilo, né? É muito interessante, porque provavelmente você já viu ou viveu alguma coisa parecida, né? Eu acho que os pares, eles nos ajudam, né? Os pares, eles nos estimulam, né? Eu não quero adiantar a segunda parte da nossa conversa, mas eu já estou adiantando, né? Isso fala muito, né, do poder da comunidade para o nosso processo de estímulo de escrita. E tem duas outras coisas que eu quero falar antes da gente partir especificamente para a comunidade. Acho que a primeira coisa, que é um outro achado também acadêmico, né, que comprova coisas que provavelmente você já ouviu falar, e que né, a gente se torna melhor em determinada área, determinado campo, quando a gente não só estuda para aprender, né, como também estuda para ensinar, né? Ou seja, o ato de ensinar, né, faz com que a gente possa reter mais conhecimento, né, se apropriar desse conhecimento, né, do que quando a gente só lê ou grifa ou resenha determinada coisa passivamente, né? Tem um estudo da Universidade de Stanford, com certeza não é o único, né, da Escola de Educação da Universidade de Stanford, um estudo de 2009, né, onde turmas da 8ª série foram divididas em 2 grupos, né, numa aula de biologia. A primeira metade tinha que estudar determinada matéria, a segunda metade tinha que estudar determinada matéria, mas foi indicado para eles que eles iam ensinar aquela matéria, né, para uma espécie de computador, avatar gerado por computador, né? Esse segundo grupo saiu muito melhor. Esse segundo grupo tinha a preocupação de reter aquelas informações e de se apropriar, né? Eu posso ler um livro e grifar e achar as coisas muito interessantes. A partir do momento em que eu estou aqui conversando com você, né, e transmitindo esse conhecimento, eu vou trazer exemplos que são meus, como eu estou fazendo, né? Eu vou ter um poder de síntese relativamente maior, né? Ou seja, quem ensina aprende, né? E aprende mais rápido. Então, mais uma vez, o poder da comunidade é interessante, né? Tem um acadêmico chamado Edward Deci, né, que ele se fez essa pergunta. Ele fez uma pergunta que é o que motiva as pessoas a fazerem coisas desafiadoras? O que motiva pessoas a fazerem coisas que são desafiadoras, né? Se você for partir
das ideias de recompensa, de condicionamento, do behaviorismo, da psicologia comportamental, você não vai achar essa resposta, né? Essa resposta ela não é autoevidente, ela não é tão simples de ser respondida. Ou seja, o que faz com que as pessoas, né, realizem atividades que são difíceis e muitas vezes são sofridas, né? Se a gente como já se julgou, robozinhos que só buscam satisfação, né? O que explica as pessoas irem atrás de atividades que provocam insatisfação em certa medida, né? Bom, tem justamente essa pesquisa da Universidade de Carnegie Mellon University de 1970, né? Onde esse sujeito dá um cubo mágico, né? Um cubo mágico para que esse cubo seja resolvido por diferentes participantes do experimento, né? Para um grupo, eles deram uma premiação financeira monetária, ou seja, né, esse grupo, se resolver, né, vai ganhar dinheiro, algum dinheiro, né? E para outro grupo, não, né? Não teve essa recompensa monetária, né? Que grupo que você acha que se saiu melhor no problema do cubo mágico? A turma, né, que tinha, vamos dizer, uma premiação, né, extrínseca, ou o grupo que foi deixado à revelia, né? O grupo que foi deixado à revelia. Ou seja, de algum modo, né, a motivação extrínseca ela é menos eficaz em termos de nos manter estimulados, né, animados para determinada tarefa, do que a motivação intrínseca. De alguma maneira, essa premiação em dinheiro aliena o nosso desejo de superação, né? De alguma maneira, fatores extrínsecos, né, de motivação, né, atrapalharam o encontro do sujeito com o objeto, né? Isso nos leva a concluir que talvez seja bom a gente se manter ligado àquilo que nos levou a fazer as coisas. Isso nos remete também a essa dimensão do jogo. A gente falou sobre Richard Feynman no Prelude número 94, né? A gente precisa preservar, né, da exterioridade aqueles elementos que são intrínsecos, né? A motivação intrínseca ela vem de dentro, né? Ela é conduzida pela autorrealização, pela curiosidade, por um desejo genuíno de aprender. Ao passo que a motivação extrínseca ela vem de fora, né? Ela se dá por conta de premiações, ela se dá por conta de uma aprovação social e assim por diante, né? Ambas as motivações, acabamos de falar, não são iguais, não são equivalentes, né? E de algum modo, é algo que eu observo que a gente vai um pouco se perturbando quanto mais a gente se agarra a esse desejo de aprovação social, né? Quanto mais a gente preserva aquela dimensão da curiosidade, do jogo, do prazer, que são intrínsecos, e por serem intrínsecos, não são, ou seja, sei lá, aquilo que não é a gente que dita, que não é aquilo que a gente que manda, tá um pouco, a gente não controla, né? Então, é claro que a gente vai ficar à mercê desses altos e baixos. Eu teve poucos períodos mais improdutivos no meu percurso, né, como escritor do que os períodos, né, principalmente quando eu era mais jovem. Hoje em dia eu não ligo muito para isso, né? Ainda bem, aprendi, né? Mas os períodos em que eu estava aguardando, vamos dizer, eu fui, sei lá, eu apareci como finalista de um prêmio, né? Aquele momento de espera, de aguardo, de expectativa tremenda, de será que eu vou ganhar, será que eu não vou ganhar, eram os períodos mais improdutivos que eu vivi, né? Porque foram períodos em que eu me desliguei das minhas motivações intrínsecas, né? Que são as mais interessantes. É a nossa curiosidade, é o nosso desejo, é o nosso tesão, nossa vontade de aprender, né? São muito mais poderosos que as motivações extrínsecas. Isso é bom pra gente. Porque esses elementos intrínsecos, de algum modo, a gente pode manipular, a gente pode se apropriar, né? Ah, Thiago, isso é impossível, a minha vida é difícil. Eu imagino que existam vidas muito mais difíceis que outras, né? Mas se a gente for para comparar com algumas vidas extremamente difíceis, eu penso aqui no caso de um psicólogo chamado Viktor Frankl. Eu tenho um livro chamado Em Busca do Sentido. É um sujeito que foi preso, né,
dentro de um campo de concentração na Segunda Guerra, judeu, né? Sobreviveu ao campo de concentração, ele teve essa sorte de sobreviver ao campo de concentração, e ele acredita a essa sobrevivência um esforço, né, de se manter crescendo mesmo dentro daquela situação. Ou seja, de algum modo ele falou, bom, eu estou aqui, né? As pessoas podem ou seja, dominar, né? Tudo foi tomado de mim, né? Todo o poder de escolha foi tomado de mim. Teve uma coisa que não foi tomada de mim, que é, né, o meu poder, né? Vamos dizer, a quintessência da liberdade, né? A postura, a atitude, né, com a qual eu vou me relacionar com qualquer circunstância, por pior que seja essa circunstância, né? Eu vou escolher o caminho, eu vou escolher o modo como eu vou me apropriar disso, né? Mais uma vez, a gente segue nessa ideia de autonomia e de apropriação, né? Ou seja, de algum modo, por mais desmotivante que seja o trabalho, e eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que lutar por melhores condições de trabalho, né? Mas que mesmo em situações de trabalho, né, piores, a gente tem alguma liberdade sobre o modo como a gente vai se apropriar e abordar esse trabalho. Ou seja, se a gente não domina a finalidade do trabalho, o meio, né, de realizá-lo, sim. No processo, sim, a gente resguarda uma certa liberdade. E com isso, a gente conclui, vamos dizer, essa primeira dimensão, né, da conversa de hoje, que é a dimensão da autonomia e da confiança. Autonomia e confiança são grandes catalisadores e potencializadores do nosso bem-estar e do nosso humor, e é algo para o qual a gente pode se voltar e cuidar, vamos dizer, né? Cuidar como a gente cuida de um filho mesmo, sabe? Cuidar como a gente cuida das coisas que são muito preciosas, né? E eu acho que isso é engraçado, porque dependendo da nossa história, a gente tende a abandonar isso, né? Abandonar, entregar para o outro, alienar o nosso desejo, né? Se distanciar do processo, né? Ou seja, a gente tem maneiras de, vamos dizer, a gente tem um domínio sobre a nossa confiança e a gente tem um domínio sobre a nossa apropriação, né, das coisas, das nossas atividades, né? Pensar que você escolheu determinado curso, né? Esse curso pode acabar redundando em consequências profissionais que você não previu de antemão, né? Mas a partir do momento em que você pensa, bom, eu vim por aqui, né? E isso aqui está gerando tal e tal resultado, eu também posso pensar, olha, se isso não me satisfaz, que caminho que eu posso percorrer que não seja irresponsável, que não seja maluco, ou seja, que seja seguro, né? Que eu não me arrisque para você fazer uma transição, né? A vida inteira as pessoas estão, né? Para qualquer lugar que você olhe, você vai encontrar gente que fez transições, que começou por um lado, foi para outro lado, né? Que caminhou por um percurso, foi para outro percurso. E na vida das autoras e dos autores, das escritoras e dos escritores, isso é muito frequente, não é? Segundo tópico que eu quero discutir, eu vou discutir mais brevemente do que o primeiro, porque o primeiro já abordou esse segundo tópico de certa maneira, é o poder da comunidade, né? Tem poucas coisas mais potencializadoras do nosso humor do que o encontro com outras pessoas, com pessoas que são afinadas conosco, né? Com pessoas que pensam, né, no mesmo ritmo que nós, né? Um bom encontro, uma boa conversa, né? Eu me alimento desses bons encontros e se a gente for resgatar no encontro passado, né, eu fiz uma reflexão sobre, né, alguns dos momentos que para mim foram dos mais férteis, dos mais estimulantes, dos mais felizes. E eles têm a ver com dinâmicas de grupo, tem a ver com teatro, tem a ver com dança, tem a ver com encontro com os outros, sem necessariamente sair para conversar sobre determinado tema, né? Ou seja, o debate intelectual ficou de lado, né? O que ficou, né, foi o encontro, né? Foi um espaço corpo a corpo de troca e assim por diante. Então, isso não precisa se dar necessariamente no grupo, né? Isso pode se dar com uma pequena tertúlia, né, literária, né, com parcerias que você fecha. A gente fala de leitores beta. A gente precisa, em grande medida, de leitores alfa também, pessoas que são os nossos primeiros leitores, né? Isso é um outro atestado científico da psicologia,
do qual eu me valho nos meus cursos, né? Ou seja, a gente sabe que isso é muito poderoso, a gente sabe que isso estimula as pessoas a escreverem bons livros, né? E a terminarem os livros que começaram, né? Então a gente recorre a isso para valer dentro do nosso curso, Preparação do Romance. E, e é isso, eu acho que se a gente puder, de algum modo, né, criar, vamos dizer, uma condição de trabalho em equipe, né? De trabalho em equipe, de entregar para o outro, de ler o que o outro está fazendo, né? Tem um experimento que as pessoas tinham que resolver problemas, cada uma dentro da sua sala, né? E para metade, eles, lá pela metade do experimento, eles recebiam uma dica de como resolver o problema, né? E o sujeito falava, olha, essa dica aqui é da nossa equipe de pesquisa, né? E para o outro grupo, o pessoal chegava e fala, olha, o sujeito do lado ali, teu colega, que também está fazendo experimento, entregou isso para você para te ajudar, né? Essas pessoas que se sentiram, né, ajudadas, se sentiam trabalhando em equipe e estavam muito mais motivadas e se saíram muito melhor também, porque elas estavam pensando assim, ó, eu vou fazer não só por mim, né, mas também pelo outro, né? Eu não vou fazer apenas por mim, mas também pelo outro, né? Isso nos leva a uma ideia de que a gente tem que achar a nossa turma, né? Isso pode não ser muito fácil, mas se você olhar para grupos, né, de escritores, né, e de artistas, a gente tem muitos casos. Eu cresci na adolescência, né, com um grupo de pessoas também, né, que veio do teatro, né, e que eram pessoas muito artísticas, sabe? Isso me estimulou muito, né? E nessa época eu lia muito as obras da Turma dos Mineiros, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Hélio Pellegrino, né? Essa turma que escrevia juntos, que eram jornalistas e tal. Acho que o Pellegrino era psicanalista, né? Era uma turma que escrevia, que trocava. E a coisa se dá de um modo que nem importa muito, sabe? Ou seja, você tenta escrever melhor, mas o próprio fato de você fazer, de você escrever, de você produzir, de você trocar com os colegas, vamos dizer que cria, vamos dizer, aquela motivação, aquele empenho, né? E aí você vai ver isso nos Beatles, você vai ver isso, né, nos artistas que se hospedaram no Chelsea Hotel em Nova York, ali na década de 70, na década de 60, né, de como certos espaços, certos ambientes, né, certas cidades criaram seus artistas, né? E é muito importante pensar no quanto que a gente pode trocar, né, algo que está muito presente, que é um estado de competição, né, eu versus o outro, por um estado de colaboração, né? Um desses meus amigos da adolescência era um cara assim que eu admiro, até hoje admiro muito ele, eu acho ele tremendamente inteligente, aquele sujeito que te indica um livro, você vai lá e lê, sabe, o livro que ele te indicou. E a gente tinha grandes, altos papos em cafés, ia no cinema juntos e tal. Era um tremendo amigo. E essa pessoa, ela começou a ficar um pouco amarga com a vida, né? Um pouco amarga, um pouco esgotada, sabe? E esses encontros com essa pessoa foram se tornando cada vez mais difíceis, cada vez mais ruidosos. Eu não entendia muito bem por quê. Até que uma vez esse sujeito foi beber comigo, ele já tinha bebido um pouco a mais e tal. E aí ele soltou alguma coisa assim que eu achei super esquisita, que ele falou, não, quem sabe em algum momento o famoso aqui seja eu, né? A pessoa de sucesso seja eu. De repente eu também vou me sair bem, né? E aí caiu uma ficha, demorou para cair essa ficha, não foi naquele dia não, né? Levou muito tempo ainda, porque na hora eu não estava muito preparado para entender que esse sujeito estava com uma postura competitiva em relação a mim. De alguma forma, a minha presença lembrava ele de coisas que ele não tinha, né, alcançado na vida. Mas era uma postura dele, não é? Eu estava, em relação a ele, com uma postura totalmente aberta e de aprendizado, né? Eu sentia que ele tinha muito a me ensinar e sempre tive essa postura com ele, sabe? Então, eu acho que não tem nada mais prejudicial do que uma postura competitiva. E não tem nada mais estimulante do que uma postura colaborativa dentro do grupo, né? Algo que pode nos ajudar nesse sentido é, é ajudar as pessoas, né? Tanto ajudar quanto ser ajudado, né? Ou seja, quando a gente
ajuda alguém, a gente também tem, vamos dizer, uma carga de hormônios, ocitocina, hormônios de prazer, que nos permite estar mais engajados com a vida. Ou seja, a gente ajuda também por motivações egoístas, não só por motivações altruístas. E da mesma forma, a gente pede ajuda, né? Tem um famoso efeito Benjamin Franklin, que é o efeito mencionado pelo livro do Feel Good Productivity. Também vou colocar a referência aqui no nosso episódio, né? Onde o Benjamin Franklin tinha um sujeito que era um rival dele, um cara que não gostava dele, sempre falava mal dele e tal, até que o dia em que ele resolveu escrever para esse sujeito, né? Porque ele sabia que esse sujeito tinha um livro que não se encontrava em biblioteca, não se achava em lugar nenhum. Ele falou: olha, tudo bem, como vai? Eu queria te pedir um favor, você poderia me emprestar um livro que eu sei que você tem na sua biblioteca, assim, assim, assado? E o que aconteceu foi que eles se aproximaram, né? Esse sujeito emprestou o livro, mandou uma carta cuidadosa e eles se tornaram amigos. É claro que eles não concordavam em tudo, mas eles se tornaram amigos, né? É muito interessante, né? Essa capacidade de você ajudar e ser ajudado e se sentir parte de alguma coisa. Se sentir parte de alguma coisa tem a ver com a nossa postura, né? Se você se sente parte de um meio literário, né, paulistano, brasileiro, né, ou sei lá, do nosso tempo, século XXI, né, esse próprio ato de se sentir parte vai te fazer mais motivado, mais estimulado, né? E, puxa vida, isso super conversa com o meu percurso também. Quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu fiz foi num lançamento de livro de uma turma que estava, né, geração 90, estavam publicando, escrevendo e tal. E me aproximei, escrevi para um, escrevi para outro, fui acolhido, fui bem recebido, né? Cada um tomou o seu caminho também, de alguma maneira, mas assim, aquele momento de ir atrás foi muito poderoso. Foi muito poderoso, porque eu me senti parte, né? Se sentir parte vamos dizer, que é algo bastante subversivo para o nosso tempo, né? A gente vive numa estrutura, num funcionamento que nos atomiza, né? Nos isola, né? Também para que a gente possa ser melhor recortados, escrutinados como parte de certos nichos de consumo, né? Quanto mais isolados, mais consumidores nós nos tornamos. E tem uma turma aí que está mandando no mundo e que sacou isso já faz bastante tempo, né? E quando a gente inversamente se aproxima, se junta, né? Se achega, né? Troca informações, né? A gente tem mais poder, né? A gente se apropria, né? Para retomar um pouco a ideia da confiança e da apropriação, né? Das coisas que são nossas, né? Dessa nossa geração, né? A gente sente que de fato tem, né, alguma liberdade de poder pensar no futuro da nossa sociedade, da nossa cultura, né? Pessoal, eu acho que tem muito mais coisa a se falar sobre esses temas e eu assim, conversando, escrevendo, me preparando para esse encontro, muitas ideias vieram, né, se aproximaram, né, mas eu acho que essa é uma conversa que prossegue, né, e por isso eu sugiro que você se inscreva no programa, no Prelo, no seu tocador favorito. Se você puder, avalie, né, esse programa, porque isso faz com que a gente chegue a mais gente. E também se inscreva no canal escritacriativa.net.br, porque as informações que a gente passa por e-mail são maiores, são mais quantidade, são mais dicas, e para que você possa seguir no seu caminho de escrita, de publicação e de pensamento. Um grande abraço e até mais. Tchau!